E o Corinthians, que ainda tem 3 transfer bans contra si, fez proposta para contratar o zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Grêmio. Oferta de empréstimo até o fim da temporada, Wagner Leonardo acabou perdendo espaço lá no Tricolor Gaúcho. Dos últimos 4 jogos, em 3 deles ele nem saiu do banco. Wagner Leonardo, que havia sido comprado do Vitória em 2024 por 1.400.000 euros. O Grêmio topa negociar o Wagner Leonardo, mas apenas em definitivo. A ideia é recuperar o dinheiro investido para que seja pago o Vitória. O Vitória ainda não recebeu e está cobrando de forma forte essa inadimplência do Tricolor Gaúcho. A oferta de empréstimo do Corinthians já foi recusada. O Timão pode estudar a possibilidade de uma nova oferta, mas dinheiro é um enorme problema. Tanto que o Corinthians ainda não conseguiu inscrever o Wesley por conta dos 3 transfer bans e corre enorme risco de perder o jogador para o Cruzeiro. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay ainda não assinou o contrato. A revelação foi feita pelo diretor jurídico do clube, o Pedro Soares, que admitiu que o staff do jogador pediu alguns ajustes na minuta do contrato enviada na última quarta-feira. O Corinthians assegura que só vai assinar o contrato depois que o Memphis Depay passar por exames médicos. A expectativa é de que o holandês apareça em São Paulo na segunda-feira. Só queria fazer um registro importante. O contrato do Memphis acabou na última sexta-feira e ele passou todo o mês de julho, cujo custo foi de 6 milhões de reais para o Corinthians, de férias, descansando, como se não tivesse nenhum compromisso com o Corinthians. O que você pensa sobre essa história? Vale a pena renovar com o Memphis? O custo vai cair de 6 para 2 milhões de reais mensais. Há preocupação com os exames médicos. Estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos embora falar muito, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem bastante coisa para a gente comentar no programa de hoje. Uma coisa que eu já queria falar para vocês, desculpe não ter feito Café da Fiel ao vivo hoje, mas é um bom motivo, né? A Rebeca, esse negócio de Memphis Depay para cá a semana toda, né? Eu estive aqui em São Paulo, não pude nem passear com ela, e eu resolvi fazer, né, gravado com a nossa opinião. Ela até chorou, né? Foi um sorvetinho que eu fui tomar com ela ali, quando eu me despedi que eu tinha que gravar o Blend, né? E depois entrar no All News, depois eu tinha que entrar ao vivo, né, no All News. Ela chorou, eu falei, não, vou pegar aí um cineminha com ela à noite, enfim, né, passear com ela, e resolvi fazer qual é a nossa opinião, que também é muito bom e maravilhoso, né? Primeira notícia que eu quero dar é a seguinte, a lesão envolvendo o Yuri Alberto, tá? É uma lesão que ela não é considerada tão simples, né? O Yuri, ele passará por uma nova avaliação nos próximos dias, tá? Isso é uma informação do time do Povo, mas uma coisa já é tratada como certa internamente, o camisa 9 não deve voltar aos gramados em menos de 30 dias, tá? Segundo a apuração aí do time do Povo. Com isso, o atacante não vai atuar nos duelos de ida e volta contra o Internacional, né? Válidos aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e Rosário Central nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas é um prejuízo tremendo, tremendo. Ele, né, sofreu uma lesão muscular, nós vamos apurar que grau é essa lesão, mas menos de 30 dias ele não volta. Então já é um desfalque considerável no Corinthians. A culpa é do gramado? Cara, dá para afirmar? Não dá. Mas dá para desconfiar bastante. Porque o gramado ficou duro demais. Você vai correr, meu amigo, num lugar duro. E você ainda está com aquele sentimento, né, de que você conhece ali o local que você está, já está familiarizado, né, é um campo rápido. Tudo que a gente sabe da Neoquímica Arena sempre foi um gramado maravilhoso. Aí você vai com essa segurança toda e, de repente, você está com um gramado duro. O risco de lesão muscular é grande, não é? Por isso que muitos jogadores reclamavam do gramado sintético. Aliás, olhando, né, olhando o gramado da Arena, tá até parecendo um pouco sintético, né? Assim, é claro que eu não tô falando que é sintético, né? Pelo amor de Deus, né? Não falem isso, não interpretem assim. Mas tá seco, né? Ele tá seco olhando pela televisão, e quem esteve lá e me contou também falou isso. Agora, o Yuri fora, né? Pode ficar 30 ou 60 dias fora, 30, 40 dias no mínimo, e vai fazer muita falta, porque não tem quem escalar, né? A tentativa do Linga de centroavante foi uma tentativa que não deu certo. O Pedro Raul, ele é muito bom chegou a vez do Pedro Raul, né? Quem sabe o Guinegão tem uma chance. E o Pedro Raul é bom somente nos treinamentos. Então, é uma situação difícil. Fora isso, Zacarias Labiá, né? Também sofreu uma lesão grave, né? Tudo indica que foi o gramado? Pode ser. Enfim, foi no joelho direito, menisco e ligamento cruzado. Então, nós estamos falando de 7, 8 meses longe dos gramados, tá? 7, 8 meses longe dos gramados. E também, né, o Galo. E aí, né, velho, vem aí eu tô humilde hoje, né? O privilégio que você tem de acompanhar o canal Café do Setorista. Eu começo o almoço com a Fiel hoje dizendo que um jogador do Corinthians havia sofrido uma lesão, tá? Era um outro jogador que não era o Yuri e que não era, né, o Labiá.
E eu falei junto, né, junto disso, eu falei que o Garro ele discutiu fortemente com o dirigente no vestiário, tá? Foi fortemente, tá? A discussão que teve o Garro. Por quê? Agora, né? Essa lesão, né, do Garro testifica aquilo que eu falei, né? Ou colabora, né, com a informação que eu trouxe. Certamente ele discutiu com o dirigente porque ele estava revoltado. Eu achei inicialmente que ele estava discutindo porque ele é o líder do elenco e ele tem que defender o elenco. Pô. Vários jogadores ali sangrando e 2 jogadores com lesões graves, um chorando. Ele, como capitão, eu pensei, ele brigou lá porque ele é o capitão do time, né? Só que não era isso, né, velho? Não era. Ele tinha sofrido um trauma no pé direito, tinha sofrido um trauma no pé direito e por isso que ele estava bravo, pô. Ele já teve uma lesão, né, nesse mesmo pé. Então acho que ele vai demorar um pouco para voltar também. Acho que não vamos ter o Garro aí nos 2 jogos contra o Inter. E nem sei se teremos contra o Rosário. Então, cara, o Corinthians está numa situação bem difícil, né? Dá pra gente imaginar um Corinthians já sem esses caras? Amanhã eu gravo um novo, qual é a nossa opinião pra gente falar disso. Mas agora eu entendo porque o Garro estava revoltado, tá certo? Vamos falar do Memphis, né? Tem sempre que falar, quero falar rapidinho, tá? O Memphis tornou um caso vergonhoso no Corinthians. É um caso que já era para um caso de pessoas difíceis, né? Eu acho que a gente tem que se unir, os corintianos, e parar de ficar brigando de quem quer ou não quer a renovação e entender que são 2 lados complicados. De uma diretoria que não sabe tomar uma decisão e de um jogador que é extremamente vaidoso e sempre quer levar vantagem nas negociações. E bênção, para mim, é quando você faz um negócio. O negócio, quando é bênção, é quando os 2 lados saem ganhando, quando o negócio é bom para os 2 lados. Tudo bem que o Corinthians teve títulos com o Memphis, mas eu sei que o Memphis também, que é um monte de cláusula, que é um contrato. Ele não vai conseguir o contrato maravilhoso, ele até gostaria, né, claro, que ele tem no Corinthians e se encerrou nesta sexta-feira, dia 31, mas ele quer um ali num top do Brasil ainda, tá? Ele quer um top do Brasil, guarde isso, essa informação. E o Corinthians não sabe se definir também, né? Então, eu digo definir o seguinte, ó, aí, amigo, sabe? Né, descer o tapa na mesa e falar, isso aí, filho, quer, então tchau, estamos soltando uma nota oficial daqui a pouco. Mas tem medo da torcida também, não tem personalidade, entendeu? Ou então, porque você tem que dar uma acelerada do mês, porque ele fica lá fazendo biquinho, eu não vou vir fazer exames, não vou vir, não veio mesmo, entendeu? E o Corinthians bate o pé do outro lado que ele tem que fazer exames. Então, sinceramente, eu acho que o Corinthians vai até precisar do Memphis agora, mas precisa ser um bom contrato, tá? Precisa ser um bom contrato. O que me irrita em negociar com o Memphis é o estilo. Ele é bom jogador, mas ele quer jogar quando ele quer, e ele é vaidoso ao extremo. Enfim, é um cara que é bastante irritante, né? Mas cada um com a sua opinião. Eu aceito muito aí o Memphis aí no time, principalmente com os desfalques, mas se for um contrato que vai prejudicar o Corinthians, eu não quero não, tá bom? Vamos falar de outros assuntos também, eu tô indo direto. Caio César, né? Eu trouxe no Blend aí, vocês viram o Blend? Que o Corinthians quer comprar o Caio César de forma antecipada em várias vezes. A notícia está lá, então eu vou só comentar aqui, até para não se tornar um vídeo parecido, né? Minha opinião, é loucura, tá? É loucura. Por quê? O Caio César, né? O Caio César, só para a gente entender, não é um jogador barato, tá? O Caio César é um jogador que está em alta no Corinthians, e para contratar o Caio César, nós estamos falando de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Cara, vou te falar, vocês podem achar que eu sou louco, mas eu não pagaria 6 milhões de euros, né, por 50% do Caio César agora. Eu não estou falando que não é para comprar. Eu estou falando que a gente tem que esperar. Eu sei que envolve muito marketing, né? Envolve fazer média com a torcida. Mas, cara, você não precisa. Deixa eu tomar uma água aqui. Você não precisa antecipar isso agora. Entendeu? Você tem até o final do ano. Você tem até o final do ano para resolver isso aí. Sabe? Até o final do ano. Você não precisa, velho. Pra que você precisa resolver isso agora? Né? Espera, pô. O Yuri Alberto depois foi caro. 50% do Yuri Alberto foi caríssimo. A gente viu o que aconteceu depois. Então eu não tô falando que não deve comprar o Caio César, até porque o Corinthians vai tentar de forma parcelada. Já tá tentando, né? Eu acho o seguinte, espera o final do ano, pô. Não precisa também chegar a dezembro. Chega em novembro, você já vai ter uma ideia melhor de quem é o Caio César, de quem foi o Caio César, tá? Ó, eu vou falar um negócio para vocês aqui, qual é a nossa opinião, né? Cara, você imagina o Corinthians antecipa a compra do Caio César de forma parcelada, né? Deus me livre, ele machuca. Pô, velho, o que eu tô falando aqui faz muito sentido. É porque o pessoal vai entender, pô, o Samir não quer que renova com o Memphis, não quer que compre o Caio César, o clube tá quebrado, pô. Precisamos ter coerência nos nossos discursos, né? Mas não é isso que eu tô dizendo. Pode comprar o Caio César, mas deixa para depois, pô. Pra que ficar passando riscos? Você compra o Caio César hoje, ele lesiona amanhã com esse gramado, e o Caio César tem histórico de lesões,
Cara, você se lascou. Agora, se esse cara, cara, eu jamais quero isso, mas vai que acontece, sofre uma lesão grave, você só devolve. E não precisa comprar agora. Que loucura, velho. Ou eu que tô louco. Dá a sua opinião aqui. Eu sou louco? Vocês vão falar, lógico que é, né? Por que eu fui dar essa brecha? Lógico que vocês vão falar que eu sou louco. Mas nessa eu tenho razão. Aliás, mais uma que eu tenho razão, né? Não precisa comprar agora, notícia exclusiva que tá no Blend, pega os detalhes lá. Vamos lá. Outra notícia, né, que saiu, e essa não estava no Blend, que é sobre o Wagner Leonardo, né? Uma notícia do GE. O Grêmio recusou uma investida do Corinthians pelo zagueiro Wagner Leonardo. Mas como que investida, né? O Corinthians não pode contratar ninguém. O Corinthians fez contato com o Grêmio para tentar o empréstimo do Wagner Leonardo. E por enquanto a decisão do Clube Gaúcho é manter o jogador, matéria do GE. Por outro lado, uma negociação que envolva o Wagner Leonardo, ela não está descartada, né? Em especial se a proposta for de venda. Uma troca de jogadores com o Corinthians chegou a ser cogitada também, segundo a matéria. Ao mesmo tempo, o Clube Paulista ainda está punido com 3 transfer bans, não pode registrar novos jogadores. Enfim, o interesse no defensor não é recente, a consulta do Corinthians por Wagner Leonardo foi iniciada divulgada pelo GZH, né? O que é isso aqui? O Gaúcha 0 Hora? Deve ser, né? Enfim, o Grêmio chegou a negociar o Wagner Leonardo com Vitória nas últimas semanas, contudo, as partes não chegaram a um acordo sobre o pagamento da dívida, né? Ele que era do Vitória já, né? O Wagner Leonardo. Mas que eu tô tendo voltando ao tempo aqui. Enfim, né, velho? O Wagner, o Kahneman tá ainda no Grêmio, né? Eu tô lendo aqui na matéria, que loucura. Até parece que essa matéria é de 2023, 2024. Enfim, certamente foi o Diniz que pediu, porque o Wagner Leonardo, ele é um jogador revelado pelo meu amigo Flavinho. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade no jornalismo lá na Rádio Atlântica de Santos, na equipe Esporte por Esporte. O Flavinho tem uma escola em Santos chamada Grande Lance, uma escola de crianças ali, né? De futebol para crianças e adolescentes, jovens. E o Wagner Leonardo começou lá. E ele que leva o Wagner Leonardo para o Santos. E o Wagner Leonardo se tornou esse zagueiro. Só que eu lembro desse menino criança, inclusive frequentou a mesma igreja que eu. O Wagner Leonardo, ele era meia, canhotinho, habilidoso. Então é um zagueiro que sabe o que faz com a bola, entendeu? Ele não tem estatura para uma bola aérea e tal, mas ele sabe sair jogando, porque ele era meia, né? Toda a sua base, né? Ele foi meia. Então você vê, é legal saber a história do jogador para passar isso para vocês. Então tá na cara que o Diniz queria o Wagner Leonardo para fazer saída de bola. Ele quer fazer a saída de bola, mas ele não tem jogadores para isso. Por mais que o Gustavo Henrique seja bom, ele não é o forte dele. E o Gabriel Paulista menos ainda, né? Enfim. Então o Corinthians quer o Wagner Leonardo. Mais alguma coisa, né, que ficou para trás? O Yuri 30-90, já falei, Caio César, a treta, né, o gramado que é lamentável, Memphis, enfim, para ter aí todos os assuntos possíveis com vocês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.